Olá, ele já representou os grandes da segunda circular em Lisboa, mas atualmente é em Porto Salvo, que continua a encantar na sua baliza. No seu palmarés tem uma Liga dos Campeões, 7 campeonatos nacionais, 6 taças de Portugal, 8 supertaças. Pela seleção nacional já conquistou um título europeu e há uns dias o Mundial. Comigo, um dos melhores guarda-redes do mundo de futsal, Euclides Gomes Vaz, também conhecido por Bebé, no Um de Cada Vez. Olá, Bebé. Um de cada vez, 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 um de cada vez. Bebé, antes de mais, muito obrigado. É um prazer enorme para mim estar aqui a falar contigo. Bebé, eu tenho de começar por uma coisa, porque lá está, quando eu era pequenino, eu cresci também muito ligado ao futebol. Eu queria ser jogador de futebol e comecei a acompanhar muito o futsal. E tu para mim sempre foste uma figura, não só porque tudo o que fazias dentro do campo, mas pela confiança que passavas aos teus colegas. E isso para mim foi uma inspiração, e estar aqui neste momento a conversar contigo só me faz muito feliz. E muito obrigado desde já. Fogo. Olá, convite. Primeiro agradecer-vos pelo convite, é um prazer. Para mim estar aqui é a primeira vez que eu estou em rádio. A sério? É a primeira vez que estou em rádio. E agradecer também pelas palavras, não é? Eu também sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Sim, infelizmente não o consegui. Consegui ser jogador de futsal, então é um orgulho para mim muito grande o percurso que eu tenho feito. Ainda faltam poucos aninhos, né? Mas quero continuar a desfrutar. Então, Bebé, vamos recuar aqui no tempo. Lá está, sempre disseste que sonhaste em ser jogador de futebol, mas e a posição? Como é que tu definiste? Ok, eu quero é ser guarda-redes de futsal. Conta-me. para não fugir à normalidade, mandaram para a baliza, né? Eu era muito fraco a jogar com os pés, mas na realidade a minha aventura no futebol 11 começou como defesa esquerdo. Ok, Eu comecei como defesa esquerdo e depois, com o decorrer dos anos, tive que passar para a baliza. Depois, entretanto, no Sacavenense, quando fui para o Sacavenense, fui para a baliza, depois parei de jogar e depois é que entra o futsal na minha vida, mais ou menos. Meio a brincar lá no clube do bairro, só para não ficar parado. E pronto, e depois tornou-se uma coisa séria. E ainda bem que se tornou. Lá está, viajando no tempo, viajando até 2021, campeão do mundo de futsal pela seleção nacional. Ainda acreditas no que é que aconteceu na Lituânia? Já é realidade? Foi incrível o que aconteceu na Lituânia. Nós somos campeões do mundo. Campeões do mundo de futsal. É verdade. Aquilo que nós víamos os outros países conseguirem, que nós pensávamos que era muito difícil nós alguma vez chegarmos lá, a verdade é que o nosso grupo, aquele grupo de 17 jogadores, mais o staff, nós conseguimos isso, e é muito difícil. Eu acho que nenhum de nós ainda tem consciência daquilo que nós atingimos, porque como disse o Pani muito bem, nós tocámos no céu. Nós tocámos no céu, e acho que a minha expressão depois da buzina tocar foi... Diz tudo, né? Aquela bola ao poste. O que é que tu sentiste quando viste a bola mesmo no último segundo bater ali no poste? Pá! Eu não vi a bola quando o jogador da Argentina remata. Sim. Eu acho que é o Pani que está na primeira linha defensiva. O Pani está do meu lado direito. A bola passa-me do lado esquerdo. Eu não consigo ver a bola. Quando olho para trás, a bola bate no poste. Vai ter com o Eric. E o Eric chuta para a frente. E então, quando eu vi o Eric estar para a frente, eu pensei, isto já não nos foge. Isto é nosso. E então, mas foram momentos tremendos, de muito sofrimento, que é típico, né? Para quem não conhece o futsal, é típico. Um segundo momentos, dá para muita coisa no futsal. Não é? Eu já fui campeão nacional a faltar um segundo.
Então no futsal Sim. tudo é possível. Isso é fantástico. Falando ainda sobre a Lituânia e sobre este campeonato mundial, como é que era o estágio da seleção, a preparação? Partilhavas o quarto com alguém? Ficavam a jogar PlayStation? O que é que vocês faziam? Sim, fazíamos muitas coisas. Na seleção nós temos um grupo fantástico. O Mister Jorge Brás teve o mérito de construir um grupo fantástico, porque eu já vou à seleção desde 2003, julgo eu, e então já tivemos grupos muito maus, mas neste momento Sim. nós temos um grupo fantástico. Aliás, nós denominamos-nos como uma família, né? Sem E sombra nós de dúvida. chamamos, exatamente. Nós somos uma verdadeira família. E dá mesmo. para sentir isso no campo, mesmo. Pronto, e é isso. Mesmo quem está no banco, pá, dá para E perceber é isso. perfeitamente. E eu acho que são coisas que nós, sem querer, conseguimos passar para as pessoas que estão a assistir o jogo. E então isso pode confirmar aquilo que eu estou a dizer. E então nós, durante o estágio, fazíamos 1001 coisas. Jogávamos PlayStation, Sim. jogávamos às cartas. Eu, ao longo do estágio, foram 58 dias, tive 3 colegas de quarto. Ok. Tive 3 colegas de quarto. Pergunta sim. difícil: quem era o que fazia mais barulho? Quem era o que fazia mais barulho? Aí era o Ziki. O Ezequiel T era o mais barulhento. Sim. Eu fiquei com o Tomás Passó também nas primeiras 2 semanas. Depois fiquei com o André Coelho nas outras 2, e depois até ao fim do estágio tive o grande privilégio de ficar com o Érico Mendonça. É o máximo, de certeza. Quando nós vimos que estávamos juntos, ele disse: olha, vou fazer com que eu vou ser o melhor colega de quarto que já tiveste em toda a tua vida. E pergunta difícil: conseguiu? Não conseguiu. A fasquia estava muito alta, mas foi muito bom tê-lo como colega de quarto. Passámos momentos fantásticos. Mesmo aqueles momentos menos bons que é típico nós passamos durante a altura do campeonato, não é? Que lembro-me o jogo contra Marrocos, que nós empatámos e houve ali uma desconfiança, e então mesmo esses momentos foram fantásticos, porque nós estamos os dois no quarto, dá para falarmos e descomprimir exatamente. Libertar a tensão então, toda. Acabou por ser um excelente colega de quarto, o Érico. E isso é fantástico. Bebé, tu tiveste 11 anos no Sport Lisboa e Benfica, nessa grande instituição, mas ao mesmo tempo, depois estás na seleção em que supostos rivais, não é? Colegas teus de outros clubes, estão do teu lado. E isso é algo que, se calhar, na vida real as pessoas esquecem-se muito, ou olhamos muito para a empresa do parceiro, ou olhamos para o restaurante do parceiro e vemos todos como rivais, mas no fundo, na vida, nós estamos todos aqui no sentido de comunidade e a trabalhar em conjunto, não é? Exatamente. É isso que acontece depois na seleção. É o que tem que acontecer. Houve alturas em que não acontecia, em que havia, em que se notava claramente uma rivalidade muito grande, mas hoje em dia não tem nada a ver. Felizmente as mentalidades mudaram. Felizmente não há aquela mentalidade em que eu jogo no Sporting, tu jogas no Benfica, não podemos ser amigos, não. Claro. Aliás, enquanto eu estive no Benfica, os meus melhores amigos jogavam no Sport. André Sousa, Pedro Cari, João Matos, Pani. Então, quer dizer, não faz qualquer sentido, né? Nós dentro de campo defendemos as cores do nosso clube, né? E são profissionais, como é óbvio. Exatamente. E depois fora dele, quer dizer, nós somos pessoas perfeitamente normais, comuns, temos os nossos amigos, né? E então, felizmente, houve essa alteração de mentalidade e hoje em dia estamos todos para o mesmo na seleção. Claro, e eu acho que é por isso que chegaram a um título mundial. Mas agora a questão é, ok, campeões europeus de futsal, que a seleção já tinha conseguido, agora campeões mundiais. Qual será o próximo passo do futsal em Portugal? O que é que virá a seguir? Já ganhámos Ligas dos Campeões com os diversos clubes, e agora? Sim, não é por acaso, eu gostava muito de realçar isso, não é por acaso em que neste momento temos uma equipa portuguesa que é campeã da Europa de clubes e temos uma seleção portuguesa que é campeã do mundo de futsal. Então é porque nós estamos a fazer as coisas como deve ser, é porque nós estamos a ir no caminho certo. Então acho que isso é muito importante, as pessoas terem a consciência disso e terem a noção de que é um trabalho que levou muitos anos. Eu gosto sempre de referir os jogadores que passaram
pela seleção nacional, os jogadores que passaram também por outros clubes, porque contribuíram muito para que nós estivéssemos neste momento e neste patamar onde nós nos encontramos hoje em dia. E os próximos passos, nós teremos agora um europeu na Holanda, nos Países Baixos, em janeiro, fevereiro, e o objetivo é defender o nosso título europeu e é manter, se me permitem a expressão, a mesma bitola, né? Porque, Claro, claro. como o Mister Braz diz, nós não podemos estar satisfeitos, nós temos que querer sempre mais e mais. E agora, se o nosso desafio era conseguir ganhar um título pela seleção, conseguimos no europeu e conseguimos no mundial, o próximo objetivo é repetir esse feito. E eu acho que isso é um estímulo muito grande, nós tentarmos isso, porque é muito difícil. É mesmo muito Ganhar difícil. um já é difícil, quanto Sim. mais. E agora ganhar a questão é que a seleção nacional é o alvo a bater, não é? Todas Exatamente. as seleções mesmo europeias e não só olham para a seleção nacional como, ok, estes temos de aniquilar isso. Exatamente, Mas... exatamente. Nós próprios sentimos Claro. mesmo isso. Sim. E quando as outras seleções falam de Portugal, eles fazem questão de dizer é campeão da Europa, e então isso também acaba por nos dar mais responsabilidade, mas nós já estamos habituados e gostamos muito disso, né? Então Claro. acaba por ser mais um grande desafio que nós temos pela frente. Fantástico. E falando aqui um bocado de clubes, lá está, já dissemos hoje que tiveste 11 anos no Sport Lisboa e Benfica e agora foste para os Leões de Porto Salvo. Foi uma mudança difícil, digamos, quase como uma separação, não é? Sim, Custa muito. foi. Agora que estamos a falar, que eu falo dessa situação com um sorriso na cara, né? Mas na Claro. altura foi muito complicado. Eu tinha, como disseste bem, 11 anos no Benfica. A minha vida era o Benfica. Sem sombra de dúvida que sim. Eu já não conhecia o futsal sem ser o Benfica, né? E então foi um impacto, teve um impacto muito grande, mesmo em termos emocionais, né? Na minha vida. Passei por meses assim duros, mas acabei por também perceber, e como houve alguns atletas de outras modalidades, o que acontecia também, se me permites, no Claro. Benfica, era que, como as modalidades treinam todas no mesmo pavilhão, existe se quisermos, uma irmandade muito grande sim. entre os jogadores das modalidades. Por exemplo, Claro. antes do futsal treinava o handball. E então, enquanto nós íamos para o campo, os jogadores do handball saíam, nós brincávamos. Sim. Opa, ainda hoje eu falo com os jogadores de handball, o Paulo Moreno, que é o atual capitão. Por exemplo, no vôlei, nós estávamos a sair, era o vôlei a entrar. E então eu falava que ainda está lá o Zelão, já está lá há 12 ou 13 anos. E Sim. então havia uma Essa ligação, cumplicidade, essa exato. ligação muito grande. E eu lembro-me que há um jogador de hóquei, que é o Tiago Rafael, e que quando ele saiu do Benfica, ele teve uma frase muito interessante, que ele disse-me assim: olha, bebé, há vida para além do Benfica. Nós pensamos que não, porque esta é a nossa realidade e ficámos muito tempo aqui, mas a verdade é que há vida para além do Benfica. E pronto, isso acabou por fazer diferença. No início foi muito complicado, Claro. mas depois nós temos que continuar com a vida, né? Nós não podemos Sim, parar. sim. E então O sol vai nascer outra vez é amanhã, isso não é? mesmo, como diz o Kevin Hart, de Life Goes On, né? A vida Exato. não para. Mesmo. E o sol também não vai parar de nascer por causa disso. Então foi isso que eu fiz. Agarrei-me à minha mulher, agarrei-me aos meus filhos, agarrei-me aos Leões de Porto Salvo, agarrei-me a Deus também, como é lógico. E então as coisas foram difíceis, mas superamos. Eu gosto sempre de dizer que nós na vida temos sempre duas opções: ou agarramos às adversidades ou agarramos às soluções. E eu preferi-me agarrar às soluções. Se nós agarrarmos às soluções, as coisas podem ser difíceis, mas conseguimos ultrapassá-las de uma maneira ou de outra. Tu és fantástico, man. E é isso. É estranho porque eu agora estou aqui a conversar contigo, mas quando eu olho para ti no campo, tu estás com essa atitude, sabes? Tu estás a segurar a bola, a confiança que tu passas para os teus colegas é incrível e faz todo o sentido ver-te a defender as balizas da Seleção Nacional, dos Leões de Porto Salvo, do Sport Lisboa e Benfica, de qualquer instituição, porque tu estás sempre com essa atitude positiva e de bora lá, o caminho é para a frente. Tipo, se sofremos um gol, bora, vamos tentar marcar. E é isso que eu tento passar para os mais novos, né?
principalmente lá nos Leões, Ok. porque os miúdos é uma exigência grande, a primeira a liga placar, Uhum. e depois é o que eu estou sempre a dizer, por exemplo, ao Chico, que é um miúdo que é internacional pelas seleções jovens de Portugal, mas é um miúdo que durante o jogo ele falha um passe, aquilo fica-lhe a martelar. Sim. E eu digo sempre: não, ouve. Bora. O jogo é feito de erros e de acertos. Se nós ficarmos presos aos erros, ainda temos muitos minutos pela frente, nós não vamos conseguir usufruir do jogo. Portanto, falhas um passo, a vida segue. Eu dou um frango, ainda há mais jogos, É verdade, ainda há é verdade. mais minutos pela frente, a vida tem que continuar e eu tenho que estar concentrado naquilo que está mais para a frente. Portanto, acho que é este o mindset que nós temos de ter, porque se assim for, quer dizer, será mais fácil. Yeah. Aí, muito bem, muito bem. E falaste agora nos jovens, e eu gostaria de pegar muito, porque tenho a certeza que muitos jovens estão a ver isto e estão a sentir-se inspirados, e hoje vão para o treino com mais vontade ainda, com mais garra, e ainda bem por isso. Mas muitas das vezes os jovens não são opção nos plantéis, ou ainda têm de conquistar, digamos, a confiança dos treinadores. Qual é o melhor conselho que tu podes dar a esses jovens que estão a ver e que sentem que têm potencial, mas ao mesmo tempo ainda não são opção no campo? Primeiro, o que eu vou dizer a seguir, não, como se diz, não é falar de borla. Eu passei por isso. Ok. Porque eu comecei no Sporting, como disseste no início, e bem, e eu nos primeiros 2 anos de Sporting não jogava. Não jogava. Portanto, quando eu hoje em dia falo com um miúdo que não joga e vejo que ele está um bocado desanimado, aquilo que eu me vejo na obrigação de lhe dizer e de fazer foi aquilo que fizeram comigo. Por exemplo, o Zezito falava comigo e dizia: olha, tens de continuar a trabalhar, porque quando surgir a oportunidade, tu tens que estar pronto. Tu tens que continuar a trabalhar, porque se jogares 1 minuto, tu tens que demonstrar que mereces jogar 3 ou 4. E então é isso que eu tento passar aos mais novos, porque eu também passei por isso. Claro. É muito difícil, e hoje em dia os miúdos sobem de júniores para séniores e o que eles querem é começar logo a jogar. Não, e tenho que perceber que há uma fase de adaptação, porque a exigência é muito grande. E é muito diferente o nível. Tu passando de júnior logo para sénior, e podes ver isso nos casos. Há muitos poucos jogadores que conseguem adaptar-se logo. Temos, por exemplo, o caso do Ziki, temos o caso do Tomás Passó, mas, por exemplo, temos outros jogadores que também são dessa geração, que também são muito bons, como o Neves, como o Reis, que ainda não conseguiram ou levaram um bocadinho mais de tempo até chegarem a esse patamar. Portanto, é preciso terem muita paciência. O que nós hoje em dia não temos, não é? Até porque vivemos nesta era do queremos tudo para ontem, neste caso. Sim. E quando aparecer a oportunidade, agarrarem, porque se trabalharem, se lutarem, e quando aparecer a oportunidade, de certeza absoluta que eles vão estar preparados. Porque se não estiverem preparados, quer dizer, vão se queixar deles próprios. E há uma coisa também muito importante, que os pais também têm um papel muito grande nisso. Quando o miúdo não joga, dizem sempre que a culpa é do treinador. E eu gosto sempre de meter o foco em nós, atletas. Não, se calhar se eu não jogo é porque eu tenho que fazer mais. Se calhar eu tenho que fazer melhor. E então acho que esse é que tem de ser o mindset, porque se for na hora certa, as coisas vão fluir. E vou dar, só para terminar, um caso concreto, que foi do Tomás Reis, que ele o ano passado estava nos Leões, jogou muito pouco durante a época. Na parte final começou a jogar muitos minutos. Infelizmente ele acabou por sair dos Leões, agora está na Quinta dos Lombos e está a jogar. Está a jogar com regularidade, ou seja, ele não desistiu, ele soube esperar pelo tempo e pela oportunidade dele, e agora hoje está a colher os frutos disso. E aquilo que eu posso dizer aos mais novos é para esperarem pela oportunidade, e enquanto esperem, trabalhem, batalhem, porque quando chegar vão estar preparados para isso e vão querer mais minutos. Querer no sentido de vão obrigar o treinador a dar-lhes mais minutos. Isso é fantástico. Bebé, estou a ouvir-te falar e estou a ouvir um treinador. Não quero falar quando pendurares as sapatilhas, mas não te vês como treinador? Não. A sério? Não me vejo como treinador. Acho que
não tenho perfil para isso. Não tenho. Como assim? Não tens perfil para treinador? Não tenho perfil para isso. Até porque Então, eu acho que eu via-me possivelmente como um adjunto, mas mesmo assim seria muito, muito, muito. olha a experiência muito que tu difícil. tens como jogador, pá, em termos de motivação. Fantástica, trabalho com os jovens, também trabalhas imenso Sim. com os jovens. Não te vês mesmo na posição de assumir? Não me vejo. Ei, não me vejo eu ia na dizer que tínhamos posição. aqui o treinador tipo Não, do eu acho próximo, que da não. próxima geração. Eu não sei, Aham. o dia da manhã Deus pertence, né? Claro. Mas não me vejo como treinador. No máximo, acho que poderia ser um diretor desportivo, um Ok, team sim, manager, sim, alguma sim. coisa assim Muito do bem. género, que também dá a oportunidade de ter um contacto muito direto com os jogadores, mas não mais do que isso. Ok. Julgo Em relação também à tua vida, para além do futsal, também és responsável por um restaurante e tens cuidados com a alimentação. Tenho cuidados com a alimentação. Quais são os cuidados que um jogador de futsal deve ter com a alimentação? É um desportista. Eu Ok. nem diria um jogador de futsal, um desportista. Eu evito muito. Primeiro tenho que confessar, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma perdição que é a Coca-Cola. Refrigerante! A Coca-Cola é a única coisa que eu não consigo tirar da minha dieta. Eu bem tento, mas não consigo. E... Agora, ok. de resto, eu não como fritos, Ok. não como muitos legumes, como muita salada e tento sempre comer mais carne branca Ok. do que carne vermelha. Embora goste muito de carne vermelha, Sim, né? sim. Então estes são alguns cuidados. Não como muitos doces. Lá em casa, quando a minha mulher compra doces, eu chatei-me com ela. Ficas Já- tipo, ei, porquê me estás a fazer Sim, já sofrer lhe dessa disse maneira? isso, para ela evitar, até porque também por causa dos nossos filhos. Sim, sim. Eu evito e também tento sempre beber muita água. Faz muito bem a questão da hidratação. E como tu disseste, sim, eu estou a gerir o restaurante da minha mãe. Sempre foi o sonho dela ter um restaurante, e então ela desafiou-me para entrar. Como é que se chama o nesta restaurante? Que é para aventura. tu que estás a ver Tem o isto? nome dela, o restaurante Dona Isabel. Dona O Isabel. restaurante Dona Isabel, quando quiserem ir comer uma cachupa, Olha! à segunda-feira estão todos convidados. E então ela sempre foi o sonho dela, e então desafiou-me para entrar nesta aventura, e então não podia deixar de dar a mão à minha mãe, né? Sem sombra de dúvida. Neste percurso e nesta aventura que nós entramos há 3 anos. E felizmente, graças a Deus, tem corrido bem. Tem sido uma experiência boa e também dá-me a oportunidade de estar em contacto com as pessoas, de falar Sim, com os clientes. E eu partilham gosto muito carinho disso. por ti. Exatamente. Claro. Há alguns clientes que costumam ir ver os meus jogos, e então isso acabamos por criar uma relação boa. Sim, E isso também dá-me alguma satisfação. Ainda bem que sim. Bebé, e agora, lá está, também falaste da família e fala-me um bocado sobre a importância da família no suporte, não só da tua carreira, mas como jogador, e qualquer jogador de futsal que esteja a ver isto. Se calhar as pessoas pensam, ok, o futsal tem menos expressão que o futebol, o futsal tem menos expressão que o futebol, mas fala-me da importância da família para apoiar um jogador, para os próprios pais que estão a ver isto. Sim, é vital. Eu diria que é vital. Aliás, sem a minha família, o meu núcleo duro, minha mulher, meus filhos, a minha mãe, o meu padrasto e os meus sobrinhos, Leandro e a Yara, isso não seria possível. Eu, por exemplo, se não fosse eles, eu não conseguiria estar no Mundial de Pois, e futsal. ter essa força interior. Exatamente. Não é? Claro. Eu tenho 3 filhos, né? E então a minha mulher, a Mariana, é que tem que ficar a tomar conta deles, enquanto eu estou fora. E é uma logística muito exigente, né? Ir levá-los à escola de manhã, depois ela tem o trabalho dela, depois ir buscá-los, dar o jantar, dar banho, metê-los a dormir. É uma logística muito, muito grande. E depois a minha mãe, os meus sobrinhos e o meu padrasto também acabam por segurar as pontas lá no restaurante, né? Exato. E então é o que eu gosto e é o que eu tento sempre dizer. Eles têm um papel fundamental na minha vida, são o meu suporte, né? Sem eles eu não conseguiria isso. E pronto, aproveito, olha, aqui para dar um beijinho muito grande à minha mulher, à Mariana, dizer-lhe um obrigado, e um beijinho também muito grande à minha mãe, porque sem elas
não era possível. Fogo, sem sombra de dúvida que sim. E em relação à família dos atletas, o que é que achas que um pai ou uma mãe deve fazer dando suporte ao atleta para ele desenvolver uma carreira no futsal? Primeiro, dar todas as condições possíveis, né? Claro. para que ele possa exercer a modalidade da melhor maneira. Mas, acima de tudo, apoiá-lo e estar presente. Eu, infelizmente, não tive a possibilidade da minha mãe estar presente quando eu era miúdo, porque ela trabalhava de manhã à noite. Mas eu hoje sinto muita diferença quando, por exemplo, eu vou ver um treino do meu filho mais velho. Sim. Ele fica todo contente, Claro. ele fica todo entusiasmado. Então acho que são estes pequenos gestos que às vezes os pais, vou ficar em casa, estou aqui no sofá, no quentinho, é melhor, em vez Claro. de ver o treino do meu filho. Não é a diferença que faz em nós, mas a diferença que faz neles. E então acho que isso é muito importante, e eu vejo isso muitas vezes no meu filho, que ele fica sempre muito contente quando eu vou ver o treino. E serem exigentes também com eles. Acho que isto é muito importante, nós sermos exigentes com os nossos filhos. Eu, por exemplo, com o Enzo, quando eu vou ver algum jogo dele e vejo que há uma ou outra coisa que ele não está bem, nós falamos. Sim, mas também o pai é o melhor guarda-redes de futsal do mundo. Não, mas ele não é guarda-redes, ele joga à não frente. interessa, ele sabe perfeitamente. Se o meu pai fosse também o melhor guarda-redes do mundo, era tipo, ok, Enzo, como é que é? Não, eu digo isso porque nós, pais, temos sempre a tendência para defender os nossos, Claro. e nunca chamar-lhes à razão naquilo que eles podem melhorar, e é muito nesse sentido. Eu tive experiência de alguns jovens que jogaram comigo, em que os pais diziam que era sempre o outro que estava errado. Exatamente. E o erro nunca era do seu progenitor. Então a verdade é que nós temos sempre que tentar ver as coisas com a maior clareza possível. Claro. E com certeza que o meu filho, o Enzo, erra muitas vezes, e eu, quando ele erra, eu tento lhe chamar a atenção, e mais do que isso, ele próprio, apesar de ser muito novo, tem que assumir o erro dele. Não é? E acho que isso faz parte do crescimento, e o maior conselho que eu posso dar aos pais é esse: apoiá-los, serem exigentes e também chamá-los à responsabilidade quando eles erram. Bebé, para terminar, eu só quero saber os teus objetivos a curto prazo agora. O que é que o Bebé olha? Tipo, já tem o palmarés? Ainda tens espaço em casa para mais troféus e medalhas? Só para saber? Ou tens de construir uma divisão nova? Eu gosto sempre de dizer que ganhar nunca é demais. Pois, há sempre espaço para mais uma medalha. Há sempre espaço para mais vitórias e para mais medalhas. E o meu objetivo a curto prazo é continuar a jogar, continuar a divertir-me. Ainda te divertes, exatamente. Muito a jogar futsal, de ter este privilégio de jogar todos os fins de semana, de treinar com excelentes companheiros de equipa. Nós também lá nos Leões de Porto Salvo, nós somos uma família. Nós temos um espírito muito bom, e um ambiente muito bom. E então os meus objetivos próximos são continuar a jogar e a usufruir desta oportunidade que é jogar futsal, e a curtir. Continuar a dar frangos, continuar a fazer boas defesas, continuar a enervar-me, continuar a sorrir. Então acho que é viver estes últimos tempos de futsal, né, que já não vou jogar muito mais tempo, e no fim poder dizer: olha, eu aproveitei ao máximo enquanto pude e enquanto tive condições para isso. Acho que o mais importante é isso. Bebé, muito obrigado. Como grande adepto da modalidade, só posso agradecer-te por tudo o que fazes dentro do campo. Lá está toda essa energia que tu depositas, e por inspirares jovens que estão a ver isto, pessoas que também são mais velhas, mas que têm um fascínio pela modalidade, e novos fãs que eventualmente irão surgir e irão observar as grandes defesas que tu fizeste, e se calhar os frangos que tu fizeste. Sim, mas a forma de superação. Mesmo muito obrigado, e será sempre um prazer ver-te arrasar dentro ou fora do campo. Não te esqueças, podes visitar Dona Isabel, o restaurante, e vamos um dia todos lá comer uma cachupa, sem sombra de dúvida que sim. Obrigado. Eu é que agradeço pelo convite, e tenho de confessar, pela primeira vez foi fantástico. Muito obrigado. Ainda bem, obrigado, bebé.